Geração 2000. ZYJ 505. Rádio Geração 2000. Teresópolis, Rio de Janeiro. Na Rádio Geração 2000, a luz da psicologia existencial, com o psicoterapeuta Marlos Córdova. Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Geração 2000. Boa tarde, os ouvintes que estão nos acompanhando aqui em 1580 AM em Teresópolis e também aos ouvintes que estão nos acompanhando pelo nosso site www.radiogeração2000.com.br. Lembrando mais uma vez que não deve colocar o acento agudo no A de rádio, nem o tio e nem o cedilha no ão de geração, senão você não vai conseguir nos acompanhar. Bom, antes de falar propriamente no tema, eu vou fazer uma introdução a respeito e você já vai entender qual é o tema de hoje. Existem certos momentos na vida de cada um de nós, seres humanos, que passamos pelas situações consideradas críticas ou delicadas, que sejam, e que muitas vezes, diante dessas situações consideradas críticas, algumas pessoas, nem todas, obviamente, acabam escolhendo se paralisar. Pode ser uma situação de perda, de abandono, perda de emprego, perda de uma pessoa querida. Eu estou me referindo àquelas situações realmente que a pessoa, a impressão que me dá é que ela cai em si e nada mais de externo tem sentido, justamente por essa dificuldade de ter que se relacionar com essa situação hipotética, que eu estou colocando aqui. E devido a essa dificuldade apresentada, não impossibilidade, mas dificuldade, a pessoa não consegue vislumbrar uma saída. Ela acaba acreditando que aquela situação acabou com a sua vida, ou está acabando, e ela não consegue perceber qual caminho seguir. E muitas vezes, não tendo essa percepção, ou não buscando essa percepção, a pessoa acaba se paralisando, e aí isso pode ser um caminho, não estou dizendo que seja, mas é um caminho para uma possibilidade de uma depressão. E aí o que fazer, Então eu estou dando essa breve introdução aqui, justamente para falar de um tema que cada um de nós já vivenciou, ou está vivenciando, ou ainda vai vivenciá-lo. E qual é o tema? Existe alguma saída? Quando eu estou perguntando isso, eu não estou perguntando no sentido de que o que eu tenho que fazer. Que a maioria das pessoas, é claro, muitas vezes elas querem buscar um antídoto imediato ou alguém que diga o que a pessoa tem que fazer. Não é isso que eu estou me referindo. E também não estou me referindo no sentido de que saída eu tenho que buscar quando na realidade eu estou em algum lugar e desconheço esse lugar que eu estou, até porque é um lugar novo para mim, é um local que eu ainda não frequento ou não frequentei, e eu estou querendo buscar uma saída. É como se você estivesse num shopping, onde você está indo pela primeira vez e na hora de você desejar sair do shopping, você não sabe qual caminho tomar. Eu não estou me referindo a isso. Se fosse assim, seria tão tranquilo, muito mais fácil, basta você perguntar aí para um segurança ou para uma pessoa que trabalhe no shopping, ela vai te indicar, olha, você vai para aquele caminho ali, que você vai conseguir sair daqui. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje aqui, não. Eu quero falar de uma coisa um pouco mais delicada
e também um pouco temida por algumas pessoas, que é justamente esse instante que a pessoa ela está vivenciando uma situação onde naquele exato momento ela não sabe qual é a saída. O que eu vou fazer? Para onde que eu vou me dirigir agora? Qual é o rumo que eu tenho que tomar? São perguntas que com certeza você já deve ter feito essa pergunta. Eu já fiz várias e várias vezes e provavelmente ainda vou continuar fazendo-as. Pois é, são perguntas que devem ser feitas, mas que nós devemos ter um certo cuidado no sentido de não correr o risco de empacar. Porque do momento que a pessoa para, aí fica uma coisa um pouco complicada. Porque aí a pessoa ela pode acreditar que aquela parada que ela está escolhendo é somente aquilo ali. Ou seja, a vida é assim mesmo. E não necessariamente vai ter que ser. É claro que existem certos casos que são irreversíveis. Não tem como você mudá-los. Mas, como eu sempre bato na tecla de que, mesmo em qualquer situação, o ser humano ainda vai fazer a sua escolha, e vai fazer mesmo, indiferente se ele vai conseguir reverter uma situação ou não, ele tem uma escolha. Mas tomar essa decisão, muitas vezes, não é simples, e não é mesmo. Não é mesmo, principalmente diante de situações complicadas, delicadas, situações que a pessoa talvez esteja vivendo um certo sofrimento. Então, a pessoa, como está imersa naquela situação momentânea, ela não consegue perceber qual é a saída. Ou o que ela tem que fazer para conseguir sair daquela situação. E dentro dessa perspectiva, ela pode acabar, de uma certa maneira, meio que se conformando, meio que aceitando que a situação é essa mesmo, que aconteceu alguma coisa que de fato deu uma reviravolta na vida dessa pessoa e que ela não vai poder fazer nada. Volto a falar, é claro que tem algumas situações que não há o que fazer no sentido de um fato que ocorreu, não tem como você modificá-lo. Ele aconteceu, ele acontece e não tem como você, muitas vezes, alterá-lo. Mas você tem como escolher isso, você tem, eu tenho, qualquer pessoa tem. Nós temos a obrigação de escolher como nós vamos lidar com esse fato, o que é bem diferente. Uma coisa é a tentativa de mudança de um fato, que muitas vezes não é possível, e a outra coisa que eu estou me referindo aqui é a escolha que cada um de nós vai tomar em relação ao fato ocorrido. E isso é de inteira responsabilidade de cada um de nós. Isso nós podemos, de alguma maneira, alterar. É claro que vai depender justamente da postura que essa pessoa vai tomar. É claro que às vezes tem situações que são muito complicadas e que não é que por causa disso a pessoa vai abdicar de fazer a sua escolha, porque mesmo que ela faça isso, ou seja, mesmo que ela não queira entrar em contato com uma situação muito dolorosa, ela está fazendo uma escolha. Ela está fazendo uma escolha o quê? De não entrar em contato. O que talvez possa acarretar dois problemas aí. Na realidade, não dois problemas, ela vai ter que fazer dois esforços. Porque ela vai estar, de uma certa maneira, tentando enganar a si mesma, no sentido de que aquilo que aconteceu não aconteceu. Já é um esforço. E a outra no sentido de que ela está perdendo uma chance de poder enfrentar a si mesma. É exatamente isso. Enfrentar a si mesma. Esse talvez seja o grande desafio para nós seres humanos. Situações que muitas vezes nós vivenciamos e que nós não desejamos,
não estávamos imaginando que poderia acontecer, e muitas vezes acontece, mas que há aí a necessidade da pessoa ter que enfrentar, não a situação diretamente, mas a si mesma, porque do momento que você escolhe enfrentar uma situação, você está entrando em contato não somente com a situação, mas com você. Digo no sentido das possibilidades que você vai poder criar em relação a uma situação. Ou seja, do momento que ocorre um problema, uma situação problemática que seja, é a chance que a pessoa tem de poder perceber até onde ela pode ir. Até onde ela tem condições, ou que ela reúne condições, eu sei disso, mas ela poder perceber por si mesma é uma coisa muito importante. Porque às vezes algumas pessoas criam certas ideias de que eu não vou dar conta, eu não vou suportar, eu não tenho capacidade para aguentar isso. Isso são ideias, mas não são verdades. Elas precisam ser testadas, elas precisam ser vivenciadas para que a pessoa possa aí de fato perceber se realmente ela tem condição ou não. Então essa questão de enfrentamento, ela traz essa possibilidade para essa pessoa. Qual possibilidade? Dela poder reconhecer que ela tem uma maneira de criar uma saída. E do momento que ela resolve criar essa saída, até porque a saída não está ali esperando ela recria a si mesma. Do momento que ela cria uma saída, ela recria a si mesma. E é exatamente isso que acaba acontecendo. Do momento que o ser humano ele vai conseguindo construir as suas saídas, ele está se reconstruindo, porque ele está buscando novas formas dentro de situações que estão lhe aparecendo, estão ocorrendo. E isso vai fazendo com que ele possa ampliar a si mesmo. É o que eu sempre costumo dizer, o ser humano ele nunca está pronto. Ele está sempre por se fazer, mas esse por se fazer, essa construção, ela só vai acontecer do momento que ele de fato se engajar a ter que fazer alguma coisa. Porque não adianta também ele só ter a vontade para fazer. Eu quero fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas se ele não colocar isso em ato, não vai acontecer nada. Ele vai ser apenas uma pessoa que vai ser um grande desejador, vamos dizer assim. Vai ser aquela pessoa que está sempre desejando alguma coisa, mas ele não coloca em prática. E se ele não coloca em prática, ele não está agindo. Ele só está utilizando o seu desejo, mas ele não está transformando esse desejo em ato. E isso é fundamental. Se a pessoa ela acaba escolhendo somente desejar e não colocar em prática, ela na realidade ela não está dando um movimento para a sua vida. Ela está querendo dar um movimento, ela está desejando dar um movimento, mas ela não está atuando efetivamente. E isso é fundamental para que de fato as saídas possam ser criadas. As saídas só vão ser criadas do momento que o ser humano resolver começar a buscar, ou melhor dizendo, a abrir esse caminho. Se ele somente ficar pensando ou esperando que o caminho vai aparecer na sua frente, pode até aparecer. Não vou dizer que não, seria uma maneira muito radical da minha parte. Pode até vir a aparecer. Mas eu acho mais interessante que a pessoa possa criar, porque do momento que a pessoa espera que alguma coisa aconteça, ela não está participando da vida, ela está sendo um mero espectador da sua existência. Ela está no aguardo de que alguma coisa, algo aconteça, assim como aconteceu no exemplo que eu dei dessa contingência, onde a pessoa está vivendo uma situação muito dolorosa, muito dolorida, e aí acontece uma situação que transforma a vida dessa pessoa. Quem sabe essa pessoa ela queira a mesma postura, ou seja, o mundo vai trazendo problemas, então o mundo vai ter que resolvê-los também. E muitas vezes não é por aí. O ser humano ele precisa escolher atuar, senão nada vai acontecer. Então, qual seria a saída? Será que existe essa saída?
Será que dentro de uma situação conturbada existe uma saída? Existe, mas para a pessoa que está vivenciando a situação é uma coisa tão longínqua, tão distante, que naquele momento a única coisa que ela está conseguindo sentir é a vivência dessa situação desagradável. Que é um momento até que é muito importante. Esse momento de vivenciar uma situação desagradável é importantíssima. Não digo no sentido de que a pessoa vai ficar vivenciando ad eterno, o tempo inteiro. Não. É importante que ela perceba que aquela situação realmente foi uma situação chata, trouxe essa dor, mas que mesmo ela vivenciando essa dor, ela tem a capacidade de poder criar saídas e superar. Então é importante que a pessoa entenda, ou pelo menos que ela se proponha a entender, que a vida ela não é uma via de mão única, e sim uma via de mão dupla, mas não deixa de ser uma via. Está no mesmo caminho, está na mesma condição. Qual condição? Que existem momentos de dor e existem momentos de alegria. Não há como separarmos isso. A tentativa de separação, ou seja, a tentativa de acreditar que só tem um lado só, pode levar essa pessoa ao sofrimento. Você imagina uma pessoa que só consegue perceber que só existe um lado só, ou seja, um lado que fosse para o bem e um lado que fosse para o mal, que seja, um dos dois lados. Essa pessoa, quando entrar em contato com o lado justamente oposto ao qual ela não acredita, ela vai ter uma certa dificuldade. Você concorda comigo? Ou seja, vamos pegar alguns exemplos, vou tentar criar aqui uns exemplos interessantes. É aquela pessoa pessimista, que talvez você até conheça. Então, quando você apresenta alguma coisa interessante para essa pessoa, né, uma possibilidade, uma situação, um fato que seja agradável, pelo menos você considere agradável, que a pessoa poderia vivenciar, geralmente aquela pessoa, ela rapidamente já vai dizer que não vou não, porque eu já sei que não vai ser ruim, e não vai ser bom, e eu vou sofrer. Muitas vezes essa pessoa tem esse tipo de comportamento, né? Ou seja, se ela só olha um lado como sendo real para ela, ou seja, o lado pessimista, quando aparecer situações que ela possa entrar em contato com o lado otimista, ela não vai conseguir perceber otimismo algum. E isso, de alguma forma, pode trazer um certo sofrimento para ela também. Isso não quer dizer que ela não possa mudar. Claro que pode. Aliás, não só pode, como deve. Basta ela entrar mais em contato com ela e, claro, fazer a escolha de agir no sentido de que o que eu estou conseguindo compreender ao meu respeito e que de repente não está bom, eu preciso fazer alguma coisa. Mas vamos olhar o outro lado da moeda, aquela pessoa extremamente otimista, tudo são flores, não existem problemas, não existe dor, não existe sofrimento. Quando essa pessoa entrar em contato com alguma situação de dor e de sofrimento, de duas uma, ou ela finge que não aconteceu, ou ela na realidade também tenta escapar. E isso também vai acarretar um sofrimento. Porque na realidade ela não está aceitando a possibilidade dela vivenciar uma dor. Quando eu falo vivenciar uma dor, volto a falar, não é para ficar preso nela. Não é para ficar imerso nela. Isso também é uma escolha. Mas eu digo no sentido de ela poder sentir mesmo a dor, justamente para ela, quando perceber que ela está sentindo essa dor e com o passar do tempo dentro dessa vivência, ela poder perceber que ela consegue criar uma saída. O que eu estou querendo dizer em suma, nesses dois exemplos que eu acabei de citar, fictícios, que na realidade o tempo inteiro o ser humano está vivendo essas duas forças, o tempo todo. E não é porque ele está vivendo o tempo inteiro essas duas forças que ele não vai ter condição, ou que ele não teria, melhor dizendo, de encontrar uma saída. É claro que ele pode.
É fácil? Às vezes, dependendo da situação, não é. Mas também não é impossível. Basta que ele, de uma certa maneira, escolha vivenciar as situações e poder aceitá-las, não só no sentido, não digo no sentido de resignação, mas no sentido de que ele precisa ter a experiência para justamente, tendo a sua própria experiência, ele criar possibilidades de encontrar essa tal saída. Então, o que eu estou querendo chegar também é que os fatos em si, eles não vão determinar se a pessoa vai conseguir achar uma saída ou não. Não é uma situação catastrófica que vai determinar que a pessoa vai conseguir criar a saída ou não. Os fatos em si, eles aparecem, são aquelas famosas contingências da vida que eu já citei aqui em vários programas, ou seja, é a indeterminação da existência, que cada um de nós vivencia isso. E aí, o que acontece? Essa pessoa, esse sujeito, ele vai ter que entrar em contato com essa situação, ou não. E do momento que ele entra em contato, aí sim começa a aparecer a possibilidade da existência, porque os fatos em si não representam nada. Eles só representam no momento que o ser humano entra em contato com ele. É que nem a questão do mundo, né? O ser humano precisa do mundo, o mundo precisa do ser humano. O ser humano, ele só vai encontrar sentido no mundo, onde ele está imerso. Ele não vai poder encontrar sentido em outro local, pelo menos até onde eu saiba. É onde ele vive, é onde ele sente, é onde ele experimenta, é onde ele sente alegria, é onde ele sente dor, é onde ele sente prazer, é onde ele sente desprazer. Esse é o contexto que nós estamos, esse é o contexto que cada um de nós vive. E não é porque vai passar por uma situação catastrófica que ele precisa escolher parar. Ele até pode fazer essa escolha. É direito dele. Mas é algo que ele tem que parar para pensar, porque ele vai ser responsável por essa escolha. Qual escolha? Eu estou escolhendo parar. Eu estou escolhendo não criar uma saída. E aí ele vai ser responsável por isso. Por essa escolha de não querer criar a saída. Mas também tem um outro ponto aí dentro dessa... Aliás, tem vários pontos, né, dentro dessa questão, que é justamente o quê? A incerteza. Como é que eu vou saber se eu posso de fato criar uma saída e mesmo criando essa saída, será que é a melhor saída para mim? Será que essa saída que eu estou querendo criar de fato vai ser bom? Talvez você já tenha passado por situações, com certeza, já passei por várias. Mas talvez você já tenha passado por situações onde, principalmente quando acontece justamente essas questões mais delicadas, mais desagradáveis, que aí a pessoa começa a pensar assim, caramba, se eu tivesse feito diferente lá atrás, eu não teria chegado nesse ponto que eu estou chegando agora e também não estaria precisando passar por isso que eu estou passando agora. Você já pensou isso? Eu já cheguei a pensar assim, algumas vezes. Caramba, se eu tivesse feito diferente, eu não estaria passando por isso que eu estou passando agora. Na realidade, é uma certa artimanha que nós, seres humanos, tentamos utilizar para não entrar em contato, para pelo menos não desejar entrar em contato com situações ruins. É aquela história de querer mudar o passado para tentar mudar o presente e influenciar no futuro. É uma tentativa de não aceitar a famosa estrada de via de mão dupla. Né? Coisas agradáveis e coisas desagradáveis, coisas boas e coisas ruins. Exatamente. Do momento que você entra na estrada, ou seja, do momento que você vem para a vida, você vai pegar esse fluxo o tempo inteiro. A questão aí não é tentar pegar um fluxo de mão única. A questão aí é justamente saber lidar com esses dois fluxos. Uma hora você vai estar indo, uma hora você vai estar voltando. Uma hora vai estar muito bom, outra hora não vai estar tão bom assim. E reconhecer que esse é o processo. Para algumas pessoas é muito difícil. Elas precisam, de alguma maneira, só de uma via de mão única, só de uma saída. Seria a saída. Não existe outra. E isso, às vezes, pode acarretar aí uma certa angústia, porque a pessoa ela fica o tempo inteiro, ou na maior parte da sua vida,
tentando controlar ou colocar a vida dentro de uma caixinha. Sabe como é que é? Aquela pessoa que tenta organizar a vida de uma maneira onde nada vai acontecer que vai conseguir tirar o seu equilíbrio. E isso é um pouco complicado, porque vai gerar uma angústia, um esforço muito grande da pessoa em ter que tentar controlar certas coisas. E muitas delas não vão ser possíveis de serem controladas. Eu acho que a própria vida de cada um de nós é um exemplo. Não preciso nem citar exemplos aqui. Quantas e quantas situações você que está me ouvindo, eu mesmo e outras pessoas já passaram e que você não queria passar. Várias. E muitas ainda vão acontecer. Sinto dizer. Para mim, para você e para qualquer outro ser humano em qualquer parte do planeta. Não tem como controlar isso. E aí qual é a saída? Caramba, se eu não posso controlar isso, o que eu vou fazer? Não vai fazer, você vai vivenciar. Você vai experimentar. É aquela história do risco, né? Aquela história de querer se propor. Mas será que eu vou dar conta? Ué, só experimentando. Não existe essa questão de será que eu vou dar conta, mas eu não experimento? É que nem aquela história, eu não gosto de comer essa comida. Você já provou? Não. Ué, mas como é que ela pode dizer, ou ele pode dizer que não gosta da comida se até então não provou? Isso é uma ideia. É necessário que a pessoa experimente, prove e depois diga, sim, gostei ou então não gostei. É bem diferente. E a vida eu acho que vai pelo mesmo caminho. Precisamos prová-la, precisamos degustá-la, precisamos aceitá-la não no sentido de resignação, de que é isso aí mesmo, mas no sentido de que muitas vezes ela vem trazendo ou vai trazendo coisas e que você vai ter que lidar com elas. Você vai ter que fazer uma escolha de como eu vou ter que enfrentá-las, como eu vou ter que vivenciá-las. Isso aí não tem como escapar. Nenhum de nós. Isso nós estamos condenados. Condenados ao quê? A ter que fazer uma escolha. E fazer uma escolha de criar saídas. Às vezes pode ser que empaque, mas esse ato de empacar também é temporário. Ou pelo menos pode ser temporário. Sempre vai depender da escolha que a pessoa fizer. Uma escolha, ela nunca é fechada. Quando eu falo em escolha aqui, eu não estou falando que a escolha é a escolha e acabou e ponto final. Não é, não. É uma escolha que tem umas reticências, aqueles 3 pontinhos, ou seja, pode continuar. Não só pode, como deve. Eu acho que nesse ponto o ser humano tem essa obrigação de poder entender que aquela escolha que ele está fazendo hoje não necessariamente será a mesma escolha de amanhã e, por conseguinte, as futuras escolhas. Ele tem essa grande capacidade de poder muito se modificar e modificar suas escolhas. Isso é muito bom, isso é muito saudável. Não é perda de personalidade, ou a pessoa é falsa, ou ela saiu daquela ideia de que sempre acreditou naquilo, então ela tem que morrer com aquilo. Não necessariamente. Respeito as pessoas que têm essa postura de que a minha ideia é assim, eu vou morrer com ela. É uma escolha. Mas também existe aí uma certa inflexibilidade no sentido da pessoa criar outras alternativas e ela descobrir por ela mesma que nessa criação ela vai ficar um pouco surpresa, né? No sentido de que ela tem várias possibilidades, ela não tem uma só. Ela tem outras formas de poder entrar em contato, não uma só. E isso, ao meu ver, é interessante, porque abre essa possibilidade dessa criação de saídas. Então, essa questão da saída, ela implica vários aspectos, né? Ou da criação da saída. Medo, angústia, aquela famosa frase, né? E se, monossílabo da inutilidade.
se isso, se aquilo, se. É um se que muitas vezes acaba atrapalhando, porque ele não é um se de construção, mas um se de arrependimento, de caramba, fiz besteira, puxa vida, podia ter feito de outra forma. Pois é, mas as coisas elas acontecem no momento como tem que acontecer. Os nossos atos, eles acontecem no exato momento. É claro que depois você tem a possibilidade de poder avaliá-los, mas isso é depois. Mas no momento que você está atuando, você está atuando. Você está se projetando no mundo, você está agindo. É claro que a reflexão ela é sempre bem-vinda, até para você justamente poder aprender ou reaprender, né, com os equívocos. Mas, mesmo assim, essa questão de angústia, de medo, né, o e se, né, que muitas vezes atrapalha, né? Muitas vezes atrapalha o e se, eu vou fazer assim, eu poderia ter feito assado. Então acaba acarretando nessa pessoa essa famosa angústia. Angústia no sentido de que, caramba, será que de fato eu poderia ter feito de outro jeito? E se eu poderia ter feito de outro jeito, e agora? A pessoa pode acabar empacando, ela acaba deixando de fazer suas escolhas. Porque se a pessoa fica o tempo inteiro e e a escolha que eu tenho que tomar agora? Será que ela também vai entrar nessa questão do e se? Até pode. Mas de qualquer maneira, vai ter que fazer a escolha. Como eu falei, o ser humano está sempre condenado. Nós estamos condenados. Nós estamos condenados. A quê? A ter que fazer escolhas. A ter que criar saídas. Ou não. O que também não deixa de ser uma escolha. E aí talvez você esteja perguntando, bom, você está falando tudo isso, muito legal, muito bonito, muito interessante, mas qual é a saída certa e qual é a saída errada? Não sei responder. Será que você sabe? Será que o Daniel aqui na minha frente ele vai conseguir responder? Não sei também. Qual é a saída certa e qual é a saída errada? Não sei não, hein? Tenho minhas dúvidas. Eu acho que nenhum ser humano sabe qual é a melhor saída que a pessoa tem que tomar na própria vida. Isso aí é a própria pessoa que vai ter que fazer essa escolha. Aí a gente vai voltar àquela questão da angústia, né, e do medo. Porque você faz uma escolha, mas você não tem a garantia de que foi a melhor. Ninguém tem essa garantia. Não existe essa garantia. Se essa garantia existe, ela é uma ideia, mas não necessariamente ela vai funcionar. Pode até funcionar, mas não existe essa garantia. Escolha a saída certa versus a saída errada. Eu acho que o mais importante é a pessoa entender, se ela quiser, que ela vai ter que criar ou não uma saída. Se ela vai ser certa ou errada, aí nós voltamos àquela questão logo do início que eu estava falando, que o ser humano ele sempre tem que estar em contato com as situações, precisa vivenciá-las. Se der certo, beleza, vamos fazer uma festa e vamos comemorar. Mas se deu errado, bom, aí cancela a festa, não chama mais ninguém e eu vou ter que repensar e refletir o que eu fiz e que eu preciso melhorar. E isso não é demérito, não é nada de mal, não é o fim do mundo até então, mas sim que a pessoa está procurando o quê? Melhorar, aprimorar. A questão de entrar volto a falar, a questão de entrar em contato com uma derrota não quer dizer que a pessoa vai continuar derrotada. A questão da pessoa mergulhar numa situação de dor não quer dizer que ela vai ficar lá submersa eternamente na lama da dor. Também não é isso. Isso vai depender da escolha da pessoa. Tem algumas pessoas que escolhem ficar na dor porque existe um ganho aí. Qual ganho? Aí são vários, né? A pessoa ela pode escolher ficar na dor porque ela não precisa fazer nada. Ela pode ficar na dor porque aí ela é cuidada pelos outros, ela é bajulada. Coitadinha, puxa, o Daniel é uma vítima do mundo, como ele sofre, você até sofre junto com ele, né? Abraça ele, tudo, como ele sofre.
né? Nossa, pois é, mas tem esses casos aí. Então algumas pessoas elas podem escolher ter um ganho com isso. Eu vou continuar aqui na lama do sofrimento, porque aí as pessoas ficam ao meu lado, ficam fazendo, né, carinho em mim, cuidam de mim, me botam no colo, até para preocupar mais. Eu estou brincando aqui, mas na realidade a pessoa ela passa a ser cuidada pelo outro e deixa de cuidar a si mesmo, que é uma grande lástima, né? Então, assim, qual é a saída certa e qual é a saída errada? Não existe. Não existe. A pessoa vai ter que criar isso. E mais do que isso, ela vai ter que vivenciar essa escolha, que não é muitas vezes fácil, não. Ela vai causar um certo incômodo, um certo desconforto. Para quem quiser entender isso que eu estou falando aqui agora de uma maneira até bem interessante, tem um livro, eu lembrei agora, do filósofo com o qual eu trabalho na psicologia, que é o Jean-Paul Sartre. O livro chama-se A Náusea. Não sei se você já ouviu falar. Mas assim, é um romance, tá? O Sartre ele tinha um cuidado de fazer livros voltados para as questões acadêmicas, né? Livros técnicos, né? Como ele fez o Ser e o Nada, que é um livro que parece uma bíblia, tem quase tem 900 e poucas páginas, e esse é um livro mais técnico do existencialismo. Mas existem livros do Sartre que ele fez romances para as pessoas que não estão tão ligadas às questões acadêmicas poderem compreender qual era a proposta da filosofia dele. Então é super tranquilo de ler, não tem nada assim do outro mundo. Então, por exemplo, agora eu falando sobre essa questão do mal-estar que a pessoa vai sentir no momento que ela vai ter que criar ou buscar a sua saída ou criar a sua escolha, fazer a sua escolha, que é a náusea. O nome do livro chama-se A Náusea. É justamente o contato que nós, seres humanos, sentimos quando nós estamos percebendo que nós estamos aqui no mundo meio que de graça, jogados aqui, arremessados aqui, e que nós precisamos fazer alguma coisa. E a pessoa, quando percebe isso, ela sente esse desconforto que eu estou me referindo aqui agora, que é essa náusea, esse mal-estar que o Sartre bem colocou nesse seu romance. Então, assim, para quem tiver interesse, quiser e que gosta de uma boa leitura, eu deixo aqui uma sugestão. Chama-se A Náusea, do Jean-Paul Sartre. Acho que vale a pena a pessoa dar uma lida, que é interessante, né? Bom, voltando então à questão da saída, ela só vai poder aparecer no caso quando a pessoa se propor a fazer um movimento. Do momento que ela escolhe fazer um movimento, tem uma grande chance aí dela criar uma saída, dela criar uma possibilidade para ela. Agora, isso é uma coisa que eu estou falando. A outra coisa é o resultado dessa escolha. Então realmente não existe a saída. Não, não existe essa questão de a melhor saída ou a pior saída. Existe aí uma escolha. Essa escolha precisa ser vivenciada pela pessoa. Do momento que ela vivencia, aí sim ela vai poder adiante falar, poxa, realmente eu fiz uma boa escolha, valeu a pena. Então não, essa escolha realmente que eu fiz, eu caí do cavalo, eu pensei uma coisa, mas acabou acontecendo outra. Também pode acontecer. De qualquer forma, a pessoa vai ter que fazer uma escolha. E isso muitas vezes traz esse incômodo, traz essa dúvida, esse medo, essa angústia. Mas eu posso dizer para você que mesmo assim, trazendo esse medo, essa angústia, vale a pena. Vale a pena porque na realidade o ser humano ele tem essa possibilidade de estar sempre se reconstruindo. Ou seja, mesmo que você faça uma escolha que lá na frente você depois verifique que não foi boa, você pode fazer outra, tá? Vamos dar um intervalo agora e daqui a pouco nós vamos continuar falando sobre esse tema que eu considero muito bom, que é qual é a saída, né? Então vamos dar um intervalo e daqui a pouco a gente continua conversando sobre isso, tá bom? Tchau. Na Rádio Geração 2000, a luz da psicologia existencial, com o psicoterapeuta Marlos Córdova.
A Telepão é muito mais que uma padaria e por isso oferece a você todos os dias os melhores produtos com qualidade e preços honestos. Na lanchonete Telepão, o seu lanche do dia a dia fica muito melhor. Temos sanduíches diversos, salgadinhos saindo a toda hora, pão de queijo fresquinho, sucos naturais e funcionais e muito mais. No açougue da Telepão dá gosto comprar. Sempre limpo e bem cuidado, nosso açougue oferece cortes especiais de frango, carnes de primeira e segunda, além de carne moída na hora. No setor de fatiados, tudo para o lanche da família. Na padaria, a maior variedade de pães do... Na Rádio Geração 2000, a luz da psicologia existencial. Com o psicoterapeuta Marlos Córdova. Bom, dando continuidade ao programa, quem está ligando a rádio agora ou acessando a internet, eu sou o Marlos Córdova, psicoterapeuta, e hoje eu estou trazendo o tema Qual é a saída? Mas não é aquela saída do local onde você está perdido e pergunta para alguém qual é a saída, não é essa que eu estou me referindo. Mas sim qual é a saída no momento que a pessoa vivencia uma situação desagradável na sua vida e precisa tomar uma decisão e buscar essa saída, dessa saída que eu estou me referindo. É uma saída um pouco mais complicada essa, né? Bom, como eu falei no primeiro bloco, no finalzinho, inclusive, do primeiro bloco, essa saída ela só vai poder aparecer, ou melhor dizendo, ser criada no momento que o ser humano começa a agir. Ou seja, do momento que ele escolhe atuar para justamente criar essa saída. Ele toma uma decisão, transforma essa decisão em ato, e aí sim essa saída pode de fato vir a aparecer. E tomando essa decisão, tomando essa postura, ele tem uma responsabilidade. E o existencialismo sempre coloca que o ser humano ele é responsável pelas suas escolhas, mesmo até que ele escolha não escolher. Coisa complicada isso que eu falei agora, né? Não é não. Quando a pessoa resolve não escolher, por exemplo, eu estou para tomar uma decisão muito importante na minha vida e chego pro Daniel, e aí, o que você acha? Aí ele vai e vai dar a opinião dele, né? É legal, não é, faz, não faz. Aí eu fico esperando, fico na expectativa do que ele vai falar pra mim, aí eu rapidamente, sem pensar, sem pestanejar, tô afim, né, de não me aborrecer, e vou e pego a ideia do Daniel. Isso, a pessoa pode pensar assim, eu não escolhi não, eu peguei a ideia dele, vou me dar bem. Pode ser, né? E pode ser que também não. Mas o ponto aí não é a questão de eu vou conseguir o que eu quero ou não. Mas sim a escolha que a pessoa está fazendo, que não deixa de ser, de não assumir a responsabilidade da escolha. Pegar a escolha alheia é uma escolha. Você concorda ou não? A não escolha, ela é uma escolha. Quando eu não escolho assumir o que eu quero fazer e sim pego a escolha do outro, isso configura-se uma escolha. O resultado é o que menos importa, porque na realidade a pessoa está querendo escapar da responsabilidade. E essa tentativa de escape acaba sendo um pouco infrutífera, porque na realidade o próprio escape já é uma escolha. É porque ela não quer ter o contato, ela não quer ter a responsabilidade do famoso eu, que eu sempre falo aqui na rádio, né? Quando a pessoa assume, eu quero fazer isso, eu quero escolher assim, eu quero tomar essa decisão, existe um peso muito grande nessa palavra, né? Na primeira pessoa do singular, eu. Do que, todo mundo escolhe, a gente escolhe, todo mundo gosta. Aí não tem peso nenhum, porque você está misturado nesse todo mundo, no agente. Não tem peso. Pelo contrário, dilui. Se der errado, todo mundo escolheu. Então, eu estou no meio de todo mundo. Se der certo, beleza. Todo mundo escolheu, a gente escolheu, nós escolhemos.
Beleza, vou comemorar com a gente, com nós, com sei lá com quem. Dá quase que na mesma. Porque na realidade a pessoa está se escondendo dessa responsabilidade de ter que assumir essa escolha. Principalmente se ela der errada. As pessoas elas ficam muito receosas de tomar uma posição justamente por não saber, ou melhor dizendo, por não ter o conhecimento do resultado. E nós não temos mesmo, sinto dizer. Ninguém tem. Qualquer escolha que eu faça agora, ou que você vai fazer agora, não tem garantia de que vai dar certo, que vai funcionar, ou que vai ser um desastre, ou que vai ser uma catástrofe. Eu não sei onde é que está escrito isso. Se alguém sabe, entre em contato comigo, que eu gostaria de entender essa posição, mas até onde eu sei, desconheço isso. Então toda escolha, ela não está lá escrito que vai funcionar. O Inmetro garantiu, segundo os testes feitos, de que a sua escolha vai ser a melhor. Não existe isso. O que existe é uma escolha, ponto. Se ela vai funcionar ou não, aí já é outra história. Se ela vai dar certo ou não, aí já é outro ponto. E o ponto também não é esse. O ponto de criar uma saída, como eu falei lá no primeiro bloco, ela não vai te dar a garantia de que você vai continuar naquele mesmo caminho, ou naquela mesma saída. Porque na vida, muitas coisas acontecem ao longo da vida de cada um de nós. Por isso que a vida não é linear. Ou seja, o tempo inteiro maravilhosa, ou então o tempo inteiro uma porcaria. Não existe isso. Pelo menos até aonde eu sei. O que acontece é uma variação, uma ondulação. Uma hora tá legal, uma hora não tá. Uma hora tá legal, uma hora não tá. E fica nessa brincadeira. É claro que você tem uma participação nisso que eu tô falando. Se não tá bom, faz alguma coisa para melhorar. Se tá bom, me chama pra festa que eu quero comemorar contigo. Eu acho que é por aí. Mas então, essa responsabilidade de criar uma saída, ela também é da incumbência de cada um de nós. Assumir essa criação. Se vai dar certo ou não, são outros 500. E mesmo que não dê certo, o ser humano, pelo menos ele pode reconhecer que ele pode recomeçar. Poxa, fiz essa escolha, não deu certo. Fica triste, chora, lamenta, chuta a parede, xinga, faz qualquer coisa que você ache possível, contanto que não machuque o outro. Mas faz isso aí. Mas lembrando que pode recriar de uma nova forma. Pode criar de um outro jeito. Ah, mas e se der errado? Pode acontecer. Mas também não adianta ficar jogando contra, né? Porque tem pessoas que gostam de jogar contra, né? A pessoa perde, aí ela vai para uma situação nova. Eu acho que eu vou perder de novo. Você conhece a pessoa? Eu conheço várias. Não vou fazer de novo não, porque da outra vez eu quebrei a cara, eu vou quebrar de novo. Eu não vou viver uma nova relação porque eu vou sofrer. De novo. Onde é que está escrito isso? As pessoas estão com medo de vivenciar porque acham que talvez não vai dar conta. Já falei que isso é um achismo. É preciso, experimentar, vivenciar. Ou não. Eu quero ficar aqui trancado, que é uma escolha, nada contra. Eu quero ficar aqui trancado no meu mundo, onde nada vai me acontecer. De fato, nada vai acontecer. Nada. Mesmo. Via de mão dupla. Não vai acontecer porque você não quer fazer e também não vai acontecer porque você também não permite. As duas coisas. Aí é uma questão de escolha, nem certo nem errado. Então, a cada escolha que nós nos propomos a fazer, existe uma responsabilidade e aí existe uma possibilidade de criação de saídas. E não só isso. Nós estamos criando, ou melhor dizendo, nós estamos reinventando a nós mesmos. Do momento que o ser humano resolve criar saída, porque a saída não está ali esperando, pelo menos isso na visão do existencialismo. Na visão do existencialismo, a saída ela não existe até então. Ela só vai começar a existir do momento que, primeiro, o ser humano é lançado no mundo. Gostou da sonoplastia?
Ele foi lançado no mundo, ou seja, nasceu. Do momento que ele nasceu, aí sim vão começar a existir as possibilidades de criação de saída. Ela não está ali pronta, como se fosse uma porta, que você sabe que ela está ali, que você gira a maçaneta e sai. Não é isso. O ser humano, ele é a própria porta, ele é a própria maçaneta e ele é a própria possibilidade de saída ou não. Essa, pelo menos, é o posicionamento do existencialismo. Ou seja, dentro disso tudo que eu estou falando e até brincando, é a própria pessoa que vai fazer isso. Não é o acaso, não é a contingência, é a própria pessoa que vai fazer essa escolha. Por isso que o Sartre bem falava que ser é agir. Para ele não tem diferença. O ser humano, ele é um ser de ação. E essa ação, ela pode ser tão positiva quanto negativa. Ele pode querer, desejar criar saídas, como ele pode escolher também não querer criá-las. De qualquer maneira, ele não perde essa condição de ser um ser atuante. Por isso que ele diz que o ser humano está sempre voltado para a ação. Seja uma ação passiva, ou seja, que a pessoa escolhe não se movimentar, o que também não deixa de ser ação, ou uma ação ativa, onde ele faz alguma coisa para mudar um cenário que às vezes parece ser catastrófico. Quando a pessoa olha assim e fala, caramba, já era. E não era, não. A pessoa pode chegar, olhar aquilo ali e dar uma nova forma. Isso tudo que eu estou falando é fácil? Não. É tranquilo? Não. Tem angústia? Tem. Tem medo? Também tem. Mas mesmo assim, como eu falei lá no início do programa, via de mão dupla. Onde passa alegria, passa dor. Onde passa beleza, passa feiura. É na mesma via, só que é mão dupla. A pessoa entendendo isso, ela vai, talvez, não se cobrar tanto. Como assim não vai se cobrar tanto? Ela não vai querer só uma via só, né? Ela vai entender que é uma via única de mão dupla. Ela vai entender que às vezes pode vir um sofrimento, às vezes pode vir uma alegria e vai saber lidar com esses dois movimentos, sem ficar se esfaqueando. Não precisa. Para que vai ficar se esfaqueando se já tá doendo? Não precisa. Isso chama-se masoquismo. Conhece as pessoas consideradas masoquistas? São aquelas pessoas que procuram sofrer. Por quê? Porque é a única forma que elas conseguem compreender de existência para elas. São aquelas pessoas que sofrem e não é que gostem, mas elas só conhecem aquilo. Então, para elas não há outra possibilidade. São aquelas pessoas que muitas vezes você não consegue entender. Poxa, tá com aquele cara, ou tá com aquela mulher, tá sofrendo pra caramba. Mas é o que ele conhece. Ou melhor dizendo, é o que ele se propõe a conhecer. Ele não abre outra possibilidade. Ele já sabe como é que ele vai sofrer, ele já sabe como é que ele vai sentir dor, ele já sabe como é que vai chorar, ele já sabe como é que vai brigar, ele já conhece. Se você oferece alguma coisa desconhecida para ele, ele sai fora. E uma coisa que pode ser legal, hein? Aí é que ele corre. Não é que ele não gosta de alegria, não, ele gosta. O problema é que ele não conhece. Aí que tá o ponto. Esse é o ponto da história. Ele não conhece. Mas ele não conhece por quê? Porque ele não escolheu entrar em contato, se propor. Ele acha que ele é uma cadeira. Ele acha que ele nasceu pronto. Eu nasci, conhece aquele refrão? Eu nasci para sofrer? Ou então a famosa síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Exato, até o Daniel está cantando aqui. Então, a pessoa acha que ela nasceu com a síndrome de Gabriela. Nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, né? Mas não é. É ela que está fazendo essa escolha de vivenciar a síndrome de Gabriela. Ela não nasceu pronta. Então, assim, essa questão de reinventar, ela acontece, ou melhor dizendo, ela pode acontecer do momento que o ser humano se propôs a isso. Se ele não quer, é uma escolha dele. Agora tem um detalhe. Ele tem que se responsabilizar por isso. Não adianta ele fazer a escolha de uma maneira desdenhosa. O que eu estou querendo dizer com desdenhoso? É aquela pessoa que escolhe uma coisa, mas ela não prestou muito bem atenção no que ela escolheu. Vou dar um exemplo curto. É aquela pessoa que chega lá na clínica e fala assim para mim, Marcos, não mudou. E o que é feito?
E a pessoa responde: nada. Eu falei: bom, então parece que você está esperando que o mundo resolva as suas questões, é isso? Ah, pode ser. Ou seja, essa pessoa não está escolhendo ter participação alguma na sua vida. Ela está esperando que o mundo, que já trouxe problemas, vá lá e dê um jeito e resolva. E o que eu posso falar? Nada. Porque é ela que vai ter que fazer essa escolha. Ela só tem que perceber aí nessa história toda que ela é responsável pelo aquilo que ela está escolhendo. Ou seja, não adianta ela chegar lá na clínica e reclamar comigo que nada está mudando, se ela não está conseguindo perceber que ela não está fazendo nada. Porque eu já falei e canso de falar isso para as pessoas: eu não vou dar jeito na vida de ninguém. Se eu der jeito na vida de alguém, eu vou abandonar minha carreira de psicólogo, eu vou fazer uma outra coisa que seja mais interessante. Então, assim, a pessoa precisa entender que ela faz parte do que ela vivencia. Se nada está acontecendo, porque também nada ela está fazendo. Existe uma ligação, uma relação. Não está separado, né? E quando a pessoa escolhe fazer isso, ela está entrando naquele aspecto que eu já falei em outros programas, que é a tal da má fé, que não tem nada a ver com religião. Ou seja, a pessoa ela quer ser feliz sendo uma mesa. Imagina uma pessoa que quer ser feliz sendo uma mesa. Imagina a cena. Eu quero ser feliz, mas eu sou uma mesa. Caramba. Isso vai ser algo de estudo. Eu vou virar capa de revista, dessas revistas científicas, porque quem é Marlos? O cara que é uma mesa e que quer ser feliz. O Daniel tá até rindo aqui, eu também tô. Porque olha só, é uma coisa de maluco, né? Eu sei que eu sou maluco, eu não sou normal, mas é uma coisa muito mais além do que isso, né? Então, assim, fora brincadeiras à parte, né? Essa parte do maluco é verdade, tá? Mas as outras coisas são brincadeiras. Mas, assim, essas nossas escolhas, ou não escolhas que sejam, que também não deixam de ser, elas vão estabelecer o aparecimento, ou a criação, ou a não criação de saídas. E isso, eu, você, Daniel, Ian, Dona Rita, quem está ouvindo a rádio, quem não está ouvindo a rádio, quem está no planeta Terra e talvez quem não esteja, também é responsável por essa história toda. Então a saída, ela só vai acontecer do momento que você agir, do momento que você fizer um movimento, e não porque você vai achar a saída, ela está ali te esperando. Eu estou aqui lhe esperando, vem abrir a porta para você poder ser feliz. Isso não existe, pelo menos dentro da minha visão, tá? Então, assim, para existencialismo, nós somos a própria possibilidade de saída. Aí você pense a respeito sobre isso. Eu não estou aqui para colocar verdades, até porque elas não existem, mas assim, é só para você poder repensar até que ponto vai a sua responsabilidade no sentido de você criar as suas saídas na sua vida, tá bom? Bom, vou deixar aqui o endereço da clínica onde eu trabalho, que é a Clínica Terapia Alternativa, que fica na Avenida Delfim Moreira, número 946, Centro, Teresópolis. Telefone da clínica 2742-9624, repetindo 2742-9624. Os meus contatos, caso você queira entrar em contato comigo, eu tenho o meu blog, onde eu coloco alguns textos falando do meu trabalho junto à psicologia existencial, e o blog é marloscordovapsiexistencial.blogspot.com/, repetindo, marloscordovapsiexistencial.blogspot.com/. O meu e-mail, solram@ig.com.br, repetindo, solram, SOLRAM, @ig.com.br. E o meu celular, 99635-6855, repetindo, 99635-6855. E também, caso você queira entrar em contato pelo meu WhatsApp, que é o mesmo número de celular, 99635-6855. Repetindo o WhatsApp, 99635-6855. Bom, espero que você tenha gostado do tema que eu trouxe hoje, que eu falei da questão de qual é a saída. E pense, reflita em relação à possibilidade de você poder criar as suas saídas ou não, tá bom?
Boa semana a todos e até a próxima terça-feira, 13h, com o nosso programa À Luz da Psicologia Existencial. Grande abraço, tchau. Na Rádio Geração 2000, À Luz da Psicologia Existencial.